semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Bendita seja a palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse texto, sem sombra de dúvidas, ele nos leva a refletir sobre inúmeros aspectos da nossa vida cristã. A carta de Paulo, destinada aos irmãos que serviam ao Senhor em Roma, ela é considerada pelos maiores teólogos como a carta mais teológica do apóstolo. Nela, nós encontramos absolutamente todos os temas fundamentais para a nossa fé. Nela, nós aprendemos o que significa justificação. Nela, nós aprendemos o que significa graça. Nela, nós entendemos o verdadeiro valor das nossas vidas e o nosso total estado de depravação. Nela nós aprendemos que se Cristo não for sobre as nossas vidas, nós estaríamos absolutamente perdidos. Mas é interessante, meus irmãos, porque quando chegamos no capítulo 8, o apóstolo Paulo inicia uma nova sessão, falando sobre o poder da santificação, falando sobre a eficácia dessa atitude em nossas vidas. Ele trata sobre as questões da vida, a partir do versículo 1. Ele fala sobre essa emancipação. Mas também, meus queridos, ele nos mostra a partir do versículo 18, como viver uma vida esperançosa, como viver uma vida regozijante, como viver uma vida agradável ao Senhor. E de modo maravilhoso, quando chega no versículo em apreço, no versículo 26, ele nos mostra de modo singular, de modo peculiar, a função do Espírito Santo e a sua assistência em nosso dia a dia, nessa jornada na terra. Perceba, meus queridos, que ele começa dizendo que o Espírito, ele nos assiste. É interessante porque esse versículo é cheio de afirmações, afirmações imperativas, afirmações que não deixam dúvidas, muito claras, e por que não dizer objetivas. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo deixa claro aos irmãos em Roma que o Espírito Santo estava assistindo às vossas vidas. E esta é a primeira verdade que eu quero que você permita que Deus em Cristo ministre ao seu coração nesta noite. Ele tem assistido você. Ele tem visto todas as coisas que tu tens passado.
Ele sabe absolutamente de tudo aquilo que você nem chegou a dizer à pessoa que mais confia. Ele sabe, porque Ele é onisciente. E a onisciência resume-se em linhas gerais como a capacidade de saber com precisão a condição de todos os fatos e acontecimentos. Ele tem assistido à nossa vida, ou seja, Ele tem nos acompanhado, Ele tem visto, Ele tem contemplado, Ele sabe do que está se passando. Não pense que você está sozinho nessa jornada. Não pense que você é órfão no que concerne a sua espiritualidade. Você pode até não ter mais ao seu lado a sua mãe, que você tanto amava. Você pode até não ter mais ao seu lado o seu pai, em quem você tanto confiava. Nos momentos de aperto, nos momentos de apuro, você sempre recorria a essas pessoas. Talvez você não as tenha mais. Mas saiba que por mais que materialmente você não tenha com quem contar, não se preocupe, porque você não é órfão. Você tem um pai que você pode chamar de Abba Pai. Um pai que tem assistido às suas angústias. Um pai que te ama tanto ao ponto de enviar a terceira pessoa da Trindade para cuidar da tua vida. Descanse no Senhor, porque o texto nos diz que Ele nos assiste. Mas nos assiste em quê? Em que Ele nos assiste? Note que o texto responde. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Ele nos assiste em nossas debilidades. Ele nos assiste em nossas fragilidades, em todas as áreas, aspectos e sentidos. Ele tem contemplado absolutamente a tua dor. Ele sabe os dias que você só tem derramado lágrimas. Ele tem visto as madrugadas em claro, as noites insones. Todas essas coisas são patentes ao nosso Deus, ao seu Pai. Por que se angustiar? Por que se desesperar? Se Ele está no controle de tudo. Perceba que o texto continua ainda o raciocínio com uma outra verdade fantástica. Primeiro, ele nos diz que o Espírito Santo está nos assistindo. Em segundo lugar, ele deixa claro que essa assistência é em nossas fraquezas. Seguindo a linha de raciocínio, ele agora afirma que nós não sabemos orar. Isso é fantástico. Porque aqui cai por terra a ideia da suficiência humana. Hoje, vivemos um período onde as pessoas têm priorizado o homem. Os cultos deixaram de ser cristocêntricos, ou seja, de ter Cristo como centro de tudo. Eles tornaram-se cultos antropocêntricos, porque o homem agora é a pessoa mais importante no culto. Muitas vezes, nós confiamos mais nas pessoas do que no nosso Deus. No primeiro momento que a doença chega na nossa porta, na hora que os problemas batem em nossa casa e entram em nosso lar, no lugar de recorrermos à pessoa certa, no lugar
de buscarmos aquele que pode verdadeiramente solucionar o nosso problema, nós corremos em busca de auxílio do homem, corremos em busca de utilizar os nossos recursos financeiros, a nossa influência social, nosso poder aquisitivo. Ou seja, buscamos tudo em primeiro lugar, menos o nosso Deus. Perdemos muitas vezes muito tempo, sabe, pedindo: Senhor, eu quero um carro vermelhinho, com os pneus aro 17. Ah, Senhor, eu só quero uma varoa, se for branquinha, do cabelo liso e dos dentes bem branquinhos, parecendo tic-tac. Perdemos muito tempo dizendo a Deus como Ele deve fazer na nossa vida. E a verdade é que essa nossa conduta, essa nossa atitude e postura diante de tais situações, no lugar de solucionar, de trazer resoluções, tem potencializado cada vez mais os problemas em nossa vida. A nossa oração não deve ser dizendo como Deus deve agir. Pelo contrário, a nossa oração, ela tem que ser uma oração subordinativa. Tem que ser uma oração semelhante àquela que o próprio Cristo nos ensinou. Seja feita a tua vontade, não a minha, como tu queres, não do meu jeito, da tua forma, não como eu gostaria. Nós não sabemos o que é melhor para a nossa vida. Quantas e quantas pessoas que estão pagando um alto preço, porque começaram: Deus, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. E Deus dizendo: espere meu filho, espere meu filho, espere meu filho. E aí o cara não esperou, foi ali, comprou um carro. Quando foi com 3 meses, o carro bateu o motor. E aí? Quantas e quantas vezes as pessoas ficam: ah, Senhor, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E Deus dizendo: agora ainda não é a hora, agora ainda não é o tempo, ainda não chegou o teu momento, a pessoa ainda não está preparada, você não está preparado, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí você vai e casa, e quebra a cara, e paga um alto preço. Nós não sabemos o que é melhor para a nossa vida. O texto é muito claro, não nos deixa sombra para contestações. Ele deixa claro: nós não sabemos orar como convém. Então aprendam outra verdade. Aí vai outra pérola para você guardar no seu coração. Nunca queira ensinar a Deus, porque Ele já sabe o que é melhor para a tua vida. Amém? Nunca queira ensinar a Deus, porque Ele já sabe o que é melhor para a tua vida. Na hora certa, Ele vai te dar. No momento certo, a bênção vai chegar. Se não chegou é porque você ainda não está preparado. Mas não se preocupe, porque Ele está trabalhando em teu coração e a tua bênção está sendo gerada no próprio coração de Deus. As bênçãos, quando chegam antecipadas, elas se tornam em maldições. Eu gosto muito de banana. Banana com Nutella, é delicioso. Agora, pense em comer uma banana verde com Nutella. Não presta para nada. É uma banana, é a Nutella, mas não está no tempo certo. Assim são as bênçãos em nossa vida. Pode até ter o rótulo perfeito,
pode até ter nome de bênção, mas se não está no momento, ela se torna maldição. Nós não sabemos orar como convém. Então pare de querer ensinar a Deus a agir na tua vida. Pare de querer ensinar a Deus como Ele deve fazer em tua casa. Pare de ensinar a Deus por onde é que Ele tem que andar. Não. Senhor, eu quero, Pai, que amanhã, o Senhor deposite na minha conta 20 mil reais. E ainda tem gente que depois ainda sobe numa plataforma, né, porque ainda as pessoas dizem, eu subi no púlpito para dar um testemunho. Púlpito é isso aqui. Será que as pessoas estão subindo aqui no púlpito? Subiram na plataforma onde está o púlpito para dar um testemunho. E ainda diz, ontem eu pedi a Deus e Deus botou 20 mil reais na minha conta. Meus irmãos, não funciona dessa forma. Nós não sabemos orar como convém. Deixa Deus fazer. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele é quem manda e nós obedecemos. Ele é o Senhor, nós somos o servo. Não compre, não venda, não dê, não faça nada sem consultar ao Senhor. A forma mais correta de ser vivida é quando estamos debaixo da direção de Deus, subordinados à sua vontade. Amém? Continuando, meus irmãos, o raciocínio do texto, ele agora nos diz, para finalizarmos, que o Espírito Santo intercede. Olha que coisa interessante. Em primeiro lugar, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele nos assiste. Em segundo lugar, nós aprendemos que essa assistência, ela também se dá em nossas fraquezas, em nossas fragilidades, nos momentos difíceis da nossa caminhada e jornada. Depois, nós aprendemos em terceiro lugar, que nós não sabemos o que pedir. Nós não sabemos o que é melhor para as nossas vidas. E em seguida, agora nós estamos aprendendo e deixando claro para a nossa mente que o Espírito Santo, ele intercede. Olha que coisa interessante. Aqui nós encontramos claramente a função do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. Ele está como função de intercessor. E o que significa intercessor? Intercessor, dentro desse contexto, traz a ideia de alguém que está levando para outro aquilo que está acontecendo, está se sucedendo, está se desenrolando em nossa vida. A função do Espírito Santo, dentro desse texto, e à luz desse versículo, é interceder, em outras palavras, clamar, levar a Deus e rogar por nós. Cristo veio a esta terra, morreu de modo substitutivo, no meu e no seu lugar. E a sua função na Trindade era de salvar, de resgatar, de recomprar e de trazer de volta. A função de Deus na Trindade, ela é muito clara e nítida no Antigo Testamento. Porque está relacionado com a criação. O Pai cria, o Filho salva, e o Espírito Santo, ele tem a função de consolar. Queria dizer a você que está me assistindo, você que está me ouvindo, você que parou um pouquinho a sua vida para nesse momento ser ministrado pela essa palavra,
o Espírito Santo, ele vai te consolar e trazer a paz que a tua alma tanto carece e necessita. Não se preocupe, porque mesmo que você não veja, Ele está no controle de todas as coisas. Talvez você esteja até aí dizendo: ah, pastor, mas parece que o Espírito Santo ainda não chegou nem na minha vida. Parece que Ele não sabe onde é meu endereço, porque é tanto problema, é tanta dificuldade. É um termo engano. Isso é mentira do inimigo que tem colocado na sua cabeça para você acreditar. Se o Espírito Santo não estivesse consolando sua vida, se o Espírito Santo não estivesse guardando você, se o Espírito Santo não estivesse assistindo em tuas fraquezas, você não estaria mais entre nós. Você não estaria aí me ouvindo nesse momento. Se você ainda está vivo, se você ainda está respirando, se você ainda continua entre nós, tudo isso é porque o Espírito Santo tem exercido a sua função consoladora sobre sua vida. Tem dias, eu tenho certeza, porque você não é diferente de mim, que estamos fortes. Fortes ao ponto de derrotarmos qualquer gigante que apareça em nossa vida. Fortes ao ponto de dar chute e bicuda, como diz meus amigos, em qualquer urso que aparecer. Se algum leão feroz nos encontrar em nossa caminhada, pode ter certeza, nesses dias de fortaleza, nós destruiríamos facilmente. Mas do mesmo jeito como tem dias que acordamos fortes, também tem dias que acordamos fraquinhos. Também tem dias que acordamos desmotivados. Também tem dias que acordamos, não sabemos o motivo, mas a tristeza ela permeia sobre a nossa alma, bem como sobre o nosso coração. Tem dias que estamos mais sensíveis. Tem dias que qualquer palavra nos magoa, que qualquer atitude nos fere, que qualquer ausência, de certa forma, traz uma tristeza ao nosso coração. Isso faz parte da nossa vida, porque nós somos instáveis. A nossa vida assemelha-se aos gráficos das bolsas de valores do mundo afora. Abre em alta, meio-dia está em queda, 20 minutos depois recupera-se um pouquinho, 40 minutos depois tem uma queda novamente, depois sobe, depois desce. Assim é a nossa vida. Mas é o Espírito Santo o responsável por, nesses momentos, trazer renovo, bálsamo e quietude para as nossas vidas. E sabe o que é o mais perfeito e fantástico disso? É porque Ele intercede. Mas você sabe como é que Ele intercede? Você já parou para pensar como é essa intercessão? É com palavras? É através de louvores? Como é essa intercessão? O texto encerra-se dizendo que essa intercessão, ela é com gemidos inexprimíveis. Acompanhe comigo. Do mesmo modo, também, o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória seja dada ao Senhor. Ele intercede, essa é a sua função. E o método utilizado nesta intercessão se dá por gemido inexprimível. E o que significa esse termo? O que é que Paulo está querendo ensinar e ministrar ao coração dos irmãos que estão em Roma?
Quando ele usa essas palavras, qual era a ideia que ele queria trazer para o texto? Sabe o que significa? Gemido inexprimível, de modo bem prático, significa transformar lágrimas, significa transformar dores, transformar sussurros, transformar silêncio em palavras diante de Deus. Glória seja dada ao Senhor. Não existem momentos em que nós só choramos. E às vezes as pessoas chegam perto da gente e dizem: o que é que está acontecendo? A gente está sentindo uma dor muito forte. Estamos sentindo algo muito mal. É uma agonia asfixiante. É uma dor que aperta o peito, que estrangula a alma, que traz desconforto. Mas quando as pessoas perguntam, nós não conseguimos falar absolutamente nada. Só choramos. Só choramos. A verdade é que existem momentos que nós nem sabemos o que está acontecendo. E por mais que queiramos compartilhar com alguém, por mais que queiramos dividir essa dor com alguém, nos sentimos impossibilitados, porque não sabemos nos expressar, porque não existem palavras para decifrar o que estamos passando. E é aí que o Espírito Santo entra com a sua função intercessora. Ele pega tudo isso, todas essas lágrimas que embaçam, que ofuscam, que rolam sobre o seu rosto, pega toda essa dor, leva diante de Deus e diz: ei, Pai, era isso que Dona Maria estava querendo dizer. Ele pega aquelas lágrimas e diz: ei, Pai, era isso o que Antônia estava querendo dizer. Era isso o que Quitéria estava querendo dizer. Era isso que Fernando estava querendo dizer. Era isso que Jéssica estava querendo dizer. Compreenderam? Quando não sabemos o que está acontecendo, quando nós mesmos não compreendemos algumas coisas da nossa vida, o Espírito Santo, ele se encarrega de fazer uma varredura, uma análise, levar diante de Deus, transformar toda aquela dor e tristeza em palavras e dizer: Pai, é isso que está acontecendo. Ela não disse, mas é isso que está acontecendo. Descansa em Deus, meu irmão. Você não está sozinho. Ainda não chegou ao fim. Ele é especialista em transformar o fim no começo. Quando você acha que não tem mais saída e solução, Ele é o escape. Quando não existe mais nenhuma porta aberta, Ele se torna porta para abençoar a sua vida. Quando todos os caminhos se findam, não se preocupe, porque Ele faz o que for necessário para nos conceder vitória. Que Deus abençoe, que Deus derrame da sua graça, e que essa palavra possa estar firme, nítida e constante sobre sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.